بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا. Temos que reduzir os ventiladores, senão vai sair um barulho terrível. Bem-vindos aos irmãos que estão aqui, bem-vindos pessoal da internet que estão acompanhando a gente. Já estamos em falha com vocês, faz mais ou menos 2 meses que a gente não está tocando nada, deu um pequeno defeito técnico. O nosso grande produtor aqui, que está cuidando das câmeras, assim, não estava aqui, estava viajando, então deu um problema aí, e agora, alhamdulillah, ele está de volta e está cuidando de tudo certinho. E a partir dessa palestra agora, do que vocês vão assistir agora, que ele vai colocar, vocês vão ver a sequência exatamente de onde a gente parou. E por respeito a vocês, a gente cuidou de fazer a parte que nós perdemos. Eu fiz no estúdio, gravamos no estúdio, só para vocês não perderem nenhum detalhe das palestras que a gente está fazendo aqui, inshallah. E hoje perdemos alguma parte assim, da história da Maria, né? Porque da outra vez também teve uma falha na câmera, mas é uma pequena parte que está no final e nós vamos repetir ela, inshallah, só para vocês entenderem. Quando ela pegou o filho e voltou de Beit Lahm, voltou até o povo dela, que é o Belém, né? Voltou até o povo dela com a criança. E de repente o povo, como a gente havia falado, o povo atacou ela já acusando ela. Não estava tem algum problema? O povo acusou ela, assim, não perguntaram o que é isso, né? Como aconteceu isso? De quem é esse filho? Não perguntaram, já foram logo atacando ela, né? De onde você veio com isso? Como você cometeu um erro grave desse? Já acusaram que cometeu um erro, quer dizer, sem saber de quem, pode ser sobrinho, pode ser de algum conhecido. Não necessário que será um filho dela, mas já foram acusando. E ela sinalizou para ele, quando ele se acusando, porque ela estava em jejum, ela não podia falar com ninguém, sinalizou para ele, como se dizesse, se fala com ele, eu não posso falar com ele. Eles falaram, além do que você cometeu de gravidade, de adúltero, ainda você vem fazer a gente de bobo, para falar com criança recém-nascida, recém-nascida ainda aumentando. Aí de repente o grande milagre, né? E ele falou na hora, Inni Abdullah, né? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Quer dizer, eu sou servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso foi prova também para todas as nações que acreditam que o Cristo é filho de Deus ou Deus. Mas já logo de cara ele falou Inni Abdullah. Abdullah significa servo de Deus, né? Eu sou servo de Deus. Para tirar qualquer dúvida das pessoas que acham que é filho de Deus. Ele já falou, eu sou servo de Deus, até me enviou o livro sagrado, me revelou o livro sagrado, né? وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, e me fez ser profeta, né? Para divulgar. Isso, criança recém-nascida com alguns dias, dizem 2 ou 3 dias de idade mais ou menos, falando. E assim ainda falou o Barram meu Walid aqui, quer dizer, que seja benevolente com a minha mãe, Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou que seja benevolente com a minha mãe, etc. Ele falou um monte de mensagem assim na hora para eles, todos espantados assim, olhando e um falando do outro. Ninguém estava falando tudo, mas o espanto nas pessoas quando você escuta alguma coisa ou vê, vamos supor, vem uma notícia rápida assim. Aí todo mundo fica falando, peraí. Todo mundo assim ficou falando um para o outro. E ninguém estava falando. Para eles escutar realmente isso da criança, que estava falando, era ela mesmo, era a criança. Subhanallah. Para dar provas para eles, para mostrar, e ao mesmo tempo para inocentar ela. Ele estava defendendo a mãe dele, ainda bebezinho, de 2, 3 dias. Subhanallah. Mesmo assim, quando terminou de falar, quando ele falou que ele tinha que falar, mesmo assim, eles olharam um para o outro assim, quase que ela enganou a gente.
Olha só, quase que ela enganou a gente. Como enganou? Vocês escutaram, vocês viram a criança falar? Ela enganou vocês? Ou vocês estão querendo se enganar? Né? E faltaram. Isso que você fez não é digno da sua família, de você, dos seus irmãos. Toda a sua família é religiosa. Toda a sua família, seu pai, sua mãe, todos são adoradores, todos são religiosos. Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você comete um erro desse? E ela não podia falar, e ele se insistiu, ele falou, sendo ele que ele defendeu em tudo, mesmo assim, isso que eles acusaram ela, valeu até hoje. Até hoje eles acreditam que aquele não é o Messias que eles esperavam. E os judeus, entre eles, ele veio para salvar eles, para o povo dele. E o povo judeu, ele é da nação deles. Mesmo assim não acreditavam, acharam que não é o Messias que eles estavam esperando, só porque não veio do jeito que eles querem. E até hoje eles acusam ela de ser bari, como falei da outra vez, bari, quer dizer, bari, adúltera, né? Mulher adúltera, e filho de bari, quer dizer, o Cristo, em vez de falar, o Messias, em vez de falar profeta e mensageiro de Deus, eles falam também o filho de bari. Subhanallah. A incredulidade chegou aí e parou. Enfim, falou que tinha que falar, houve o debate que teve que usar, e ela ia ficar lá entre eles, mas viu que a coisa vai engrossar, né? A coisa vai ficar feia. Se eles não acreditam desse jeito, ela sabe como é que é o povo dela. Se isso vai continuar assim, eles vão prejudicar essa criança. Eles vão fazer alguma coisa contra ele. Vou me afastar deles. Ela se afastou. De onde ela morava, mais ou menos, de Beit Lahem, ela foi até o Beit Maqdis, perto da Casa Sagrada de Jerusalém, mas foi para um lugar afastado, não é bem lá, do lado, assim, um lugar alto. Para quê? Para ela ficar adorando a Deus e criando o filho dela distante das pessoas, para não ninguém prejudicar ela. Teve alguns encontros assim de ajuda do primo dela. Dizem que, Allah não é certo também, dizem que o primo dela chamava José, mas era para ajudar. Não teve como hoje se acusam ela de ter casado com ele, de ter mais filhos com ele. Ela é santa, ela é sagrada, ela não pode nem devia ter mais filhos. Mesmo se for casada, ela nunca casou. Porque quando ela teve Sayyidina Masih alayhi salam, ela voltou virgem. Na hora voltou virgem e morreu virgem. Mas hoje eles estão fazendo tudo isso, estão fazendo essas pesquisas. Inclusive, infelizmente, achei mais gente, pesquisando na internet, achei mais gente, um sábio, acho que do Iraque, chama Musa Ibrahim, não sei. Ele na Europa, ele anda só de gravata e faz palestras, fotografa tudo. Ele é o chefe que lidera esses grupos que fala que o Cristo morreu, que ele não voltará, e ele fala que a gente, os muçulmanos que pensam isso, ele é muçulmano. Adnan Ibrahim, exatamente. Ele fala assim, que a gente pensa, isso, eu pensei que era o nosso amigo aqui de Guarulhos, né? Só que fala isso. Tem muita gente, tem grupos que divulgam isso, tem fonte disso, né? Ele falou, nós somos influenciados pelos cristãos e acreditamos do mesmo jeito que ele vai voltar do que eles. Lógico que não. Nossa crença é totalmente diferente. Nós acreditamos que ele vai voltar e ele não morreu. Eles acreditam que ele morreu. Eles falam que ele morreu por eles, não falam? Que morreu para salvar eles, que morreu não sei o quê. A gente não acredita que ele morreu, ele não morreu, ninguém tocou nele. Subhanallah. A partir daquele momento que ele parou, que ele falou, né, quando era criança, parou de falar, lógico, ele parou, para ninguém pensar que ele ficou falando, não, parou de falar até a idade normal de falar, até a idade normal de uma criança falar. E aí começou, só que aí já começou a aparecer nele os sinais de sabedoria, desde criança, ele falava coisas absurdas, falava coisas bonitas, não é essas absurdas erradas, não.
coisas bonitas, coisas de sabedoria. Com 5 anos, com 6 anos de idade, espantava qualquer um que conversava com ele, né? Aí diz no Corão, ela levou ele até Rabwa. Rabwa é um lugar alto, né? Um lugar alto perto perto de Jerusalém. Ela levou até essa Rabwa lá, tinha água, né? Tinha água suficiente, tinha fonte lá. E ela tinha bastante árvores assim de timar, quer dizer, frutas de tudo que é tipo, né? Ali ela colocou, se estabeleceu, falou aqui que vai ser, porque ela, pela altura que é difícil alguém toda hora ir subir e descer, então ninguém vai mexer com eles, ninguém vai prejudicar o filho dela. Ela quis proteger da melhor forma. Já pensou uma mãe que teve filho dessa forma milagrosa, né? E ela sendo religiosa do jeito que ela é, vai abrir a mão, vai deixar espaço para alguém prejudicar? Nunca. E foi levando a vida assim até ele atingir os 30 anos. 30 anos, ele não recebeu mensagem. Era muito inteligente, cheio de sabedoria, mas não recebeu mensagem nem profecia até os 30 anos. 30 anos começou os primeiros sinais de profecia. Começou, Allah subhanahu wa ta'ala foi revelado a ele as mensagens, né? Quando começou já a obrigação do profeta ou de mensageiro, de qualquer um, começar já a divulgar, né? Até essa idade, nós contamos da outra vez como o Sayyidina Yahya, João Batista e o Zacarias, o pai dele, divulgavam. Nessa época que ele vivia, nesse lugar assim, ele estava divulgando também. Ele estava divulgando, mas num lugar diferente, né? Na mesma região, mas num lugar diferente, afastado de onde ele estava, ele e a mãe dele. Porque foi na mesma época, entre eles, lembram da primeira vez que a gente falou sobre Yahya? Entre eles tem, acho que eu falei 3 meses ou 4 meses só, entre João Batista e o Sayyidina Masih alayhi salam. E são primos. As mães são irmãs. A mãe de um e do outro são irmãs. Muita gente, há pouco tempo, estava debatendo por pessoas que viram o vídeo, né? Aí falaram para mim assim, você falou que são primos, né? Sendo que a mãe do Yahya, né? Ela teve um filho com muita idade, né? E a Maria mas não lembra do que a gente tem que lembrar da história inteira, né? Ele não lembra da história que a mãe da Maria também dedicou um filho, foi praticamente depois da filha dela. Depois da filha dela ter tido filho, ela fez esse pedido, né? Então, realmente era a diferença grande, mas entre as duas irmãs, né? Mas tiveram filhos, são primos mesmo. João Batista e Jesus alayhi salam são primos, né? Ele começou a divulgar e levou a mensagem da melhor forma para o povo de Israel, né? Para os judeus. Começou a falar para eles, já começou a falar, né? Allah subhanahu wa ta'ala me enviou para trazer as mensagens para vocês, para facilitar a vida de vocês. Uma das primeiras coisas que ele falou assim, toda a parte do Torá, lembra que a gente fala sempre da sequência dos mensageiros, um ligado com o outro? Todos eles, da época de Sayyidina Adam até Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos eles ligados um com o outro. A diferença é o quê? A diferença é a atualização, que Allah subhanahu wa ta'ala mandava um profeta, vamos supor, 1000 anos depois do primeiro, ou 500 anos, ou como o Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ma'al Masih, com Jesus, ele mandou 600 anos depois, né? Mandou Sayyidina Muhammad 600 anos depois. Quer dizer, tem essas diferenças, mas quando vem esses profetas, vem para atualizar o que o outro fez, não para mudar. É o mesmo, só que atualiza um pouco, renova. E o Sayyidina Masih fez a mesma coisa. Entre ele e Sayyidina Musa, quanto tempo tem? Mais de 3.000 anos. 3.000 anos. Ele falou, eu vim para atualizar o Torá para vocês. E a coisa mais forte que ele falou para eles, eu vim para licitar aquilo que lhes foi ilícito. Eu vim para licitar para vocês, permitir para vocês. Allah me enviou para isso. Aí que eles, ignorância pura, né? Igual hoje. Muitos idosos muçulmanos, né? Espero que me perdoem, idosos muçulmanos antigos,
árabes principalmente, quando você fala para ele assim, você pode passar, quando faz a ablução e tem uma meia grossa, está usando a meia grossa no início do dia, o resto do dia você pode fazer a ablução e não tira a meia, mas tinha que ter feito a ablução antes de colocar a meia. Aí se o resto do dia, se quebrar a ablução, você faz o resto da ablução e passa a mão na meia, né? Vale, em vez de lavar o pé. De onde vocês estão inventando isso? Eles falam para gente, de onde vocês estão inventando isso? O que é? Agora estão inventando nova religião? Não é nova religião, essa é a religião nossa, essa é a antiga, Só que eles não tiveram acesso à informação. E eles não acreditam. Eles falam que a gente está inventando. Subhanallah, não pode. Tem um senhor, Allah yarham, Deus tenha ele assim em bom lugar, inshallah. Ele faleceu. Eu falava isso para ele. Ele falou, o que é isso? E eu falava para ele, pela idade dele, 90 anos quase, você pode fazer tio, você não pode, ele não podia, sabe? Ele estava numa situação solta assim, não podia mais fazer a ablução, ele fazia a ablução, quebrava na hora, né? Então ele pode fazer tayammum, mas só que para cada reza você faz uma. Tayammum. Eu falei, o quê? Isso também vocês vêm inventar? Tayammum, eu estou dentro de casa. Eu falei, mas não é melhor que não rezar? A reza mais importante de tudo. A reza é a alimentação da alma. A reza é seu contato com o seu Criador. A reza é tudo. A sua alma não vive sem a reza. Melhor do que não rezar de vez, reza e faz tayammum. O wudu, a maior parte dele é fardo, sim, fardo. Mas a maior parte dele pode fazer tayammum. O que não pode, não rezar. Pode não fazer de vez o wudu. Eu fiz não sei se vocês ouviram falar, eu fiz uma cirurgia, coração, tudo em peito aberto, e tudo cheio de tubos, cheio de coisas assim, não podia me mexer, né? E nunca, alhamdulillah, deixei de rezar. Por quê? Rezava sem me mexer e sem tayammum. Eu fazia assim só nas mãos, assim só, na cama, não dava para mexer, não tinha como me mexer. Mas o importante é não deixar de rezar, não como fazer. Então isso serve, não só, a gente fala sempre os milagres de antigamente, a gente pensa que é difícil, como é que acontecia isso, mas hoje está acontecendo também. Hoje tem muita gente que não acredita em muitas coisas que facilitam a nossa religião, facilita a religião para a gente. Por isso, ele falou, vou licitar aquilo que foi ilicitado para vocês. Por que foi ilicitado? Por que a carne de primeira eles não podem comer? Até hoje eles não podem comer. Carne de primeira, eles só comem carne de segunda. Mata o boi, eles lá no... Eles comem a 100 planetas. Eles comem a 100 planetas. Não pode. Só carne de segunda. Por quê? De tanto, na época de Sayyidina Musa, de tanto que eles ficaram fazendo pergunta. Fazendo perguntas para Sayyidina Musa, por que isso? Não pode. Por que não pode? Né? Porque não pode por causa disso, daquilo. Não, mas queremos saber mais coisas. Eles mesmos dificultavam para eles mesmos. Por isso, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os muçulmanos perguntavam para ele, ele falava assim, tenta fazer aquilo que foi falado, não fica dificultando para vir, porque se ficar dificultando e perguntando, vai vir cada vez mais dificuldade para vocês. Não precisa dificultar mais. Então, Sayyidina Masih falou, aquilo que foi dificultado por causa da língua grande de vocês, né? De tanto que perguntavam. É desobediência. Foi muita coisa normal, não tem nada de errado, foi proibido para eles. Então ele veio para facilitar a vida deles, né? Licitar aquilo lá que foi licitado para eles. Eles não, pioraram, não acreditam. Né? É igual, como eu falei, igual os idosos de hoje em dia, não acreditam. E logo de cara, quando veio, assim, quando começou a divulgar para eles, ele não veio com o Injil, que é a Bíblia, o livro sagrado dele, não veio, ainda não tinha revelação, ele estava divulgando o Torá dele, dos judeus, estava usando ela para fazer divulgação, né? Só que estava recebendo as mensagens. Só que aí tem um detalhe muito importante. Sayyidina Masih foi enviado como todos os outros profetas e mensageiros. Foi enviado só para o povo dele. Não é para o mundo inteiro, como todo mundo pensa.
não, para que todos ficaram espalhando e seguindo e fazendo a religião expandir, para desafiar o islamismo hoje, né? Nesse século passado, começaram a fazer isso para desafiar o islamismo. Na verdade, era só lá, só concentrado lá na região lá. Todos os profetas eram assim, cada um para o seu povo. Só que foi enviado para o resto do mundo, né? Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão: Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Como misericórdia, que enviamos como misericórdia para todo o universo, né? E Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para todos, al-ins wal-jinn, não é só o ins, os humanos e os gênios também. Foi enviado para todas essas nações, né? E o início e o fim deles, até o dia do juízo final. Tanto é que o Sayyidina Masih alaihi salam, quando ele voltará vivo, por isso que ele fala Tawafait. Nesses dias falaram tafsir dessa área certinho. Tafsir, quando fala assim, lama tawafaitani, ele fala assim: enquanto eu estava no meio deles, eu testemunhava, eu observava, eu via tudo, eu testemunhava o que eles faziam. Mas quando eu saí deles, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala para eles, você falou para eles que você, Deus, eu e a minha mãe, Deus, e se esquece Deus, essas coisas. Ele falou lá: Subhanak, eu não disse para eles a não ser aquilo que eu tinha por direito de dizer, aquilo que o Senhor me ordenou a dizer, né? Só, eu disse para eles só isso. Enquanto eu estava no meio deles, eu testemunhava, eu observava, eu via o que eles faziam. Mas quando o Senhor me tirou, o Senhor sabe do que eles faziam, né? Eu era testemunha, mas quando ele fala, quando me elevou, quando ele pagou, cumpriu toda a missão dele. Isso é a tradução do versículo assim: cumpriu toda a missão dele na terra. Quando ele voltar vivo, da outra vez, ele vai seguir a mensagem de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é mais profeta, ele só vai guiar, igual Yahya, que ele divulgava pelo Torá, não era mensageiro, ele só vai guiar as pessoas usando o Corão como guia. Ele não vai mais ser profeta nem mensageiro. Tanto é que ele vai respeitar os muçulmanos, tanto que ele vai rezar, a maioria das vezes, atrás de um líder muçulmano. Ele fala, ele se considera como visita, né? Como alguma coisa assim. Eles, lógico, como sempre, eles não acreditavam nele. Não acreditavam em tudo que ele falava. Tudo. Até nisso que ele, né, falou para licitar, para facilitar a vida deles, não quiseram. Aí começou a aparecer, surgiu muitos os milagres dele, né? Começou a mostrar, vocês querem ver? Eu tenho sinais, eu tenho milagres, posso mostrar, posso provar para vocês que Deus me enviou, né? E um dos primeiros milagres, ele começou a dar os exemplos e cumpriu os milagres. Um dos primeiros e os mais fortes milagres é ele criar do barro tayr, né? Os pássaros, alguns tipos de pássaros do barro, assim, ele juntava o barro, criar e soprava nele e falava assim: ele akhluqu min at-tayr, بإذن الله então ele formalizava, aí ele soprava nele em nome de Allah. Nunca ele falava eu estou dando alma nele, sempre ele falava em nome de Allah para o pássaro dar alma nele, né? Só para mostrar para eles, não o que ele quer. Ele quer imitar Deus, ou esses milagres que fizeram as pessoas confundiram a situação. Muitos acreditam que ele é Deus e filho de Deus por causa da forma de nascer, sem pai. Muitos acreditam porque ele mostrou milagres, ele ressuscitou mortos, né? Em toda a vida dele ressuscitou 4 pessoas. 4 pessoas se estavam mortos e ressuscitou. Mas é simplesmente para facilitar. Até teve uma vez uma história, sempre eu conto, não sei se eu contei para vocês, que ele estava andando com companheiros dele no meio do deserto e ele viu uma ossada no meio do deserto. Ossada de uma pessoa.
Aí ele falou para os companheiros dele, vou dar exemplo para vocês, e até poucos companheiros, acho que 3 ou 4 pessoas só. Juntou os ossos dele assim, formou assim como se fosse inteiro assim, e falou, seja, né, vivo em nome de Deus. Aí ele voltou, se encheu o corpo dele e voltou. Ele falou, quem é você? Ele falou, eu sou fulano, filho de ciclano, não sei o que, vivi em tal tempo. Quem era? Era um dos reis mais poderosos da terra. Ah, não. Diz que estava enterrado ali, nem a terra aguentou ele, nem a terra no deserto aguentou ele. Ficou assim, em cima da terra, em cima do deserto. O osso dele estava flutuando. E tanto que ele cometeu erros e pecados. Aí ele falou, o que você fala, o que você dá de exemplo para nós? Ele falou, se me derem o mundo inteiro hoje, se eu governar o mundo inteiro, tudo junto, eu daria num segundo fiscalidade. Num segundo, dava assim para as pessoas para me salvar nessa situação que eu estou. Aí o que aconteceu? Ele ficou vivo? Ele levou? Não. Ele voltou, ele falou para ele, então volta do jeito que é. Ele voltou. Aí os companheiros disseram, Rasulullah, o mensageiro de Deus, leva ele, assim do jeito que ele está, e dá exemplo para o povo judeu, quem sabe eles acreditam, de ver esse grande milagre, quem sabe eles acreditam. Ele falou, vou levar ele que jeito. E o sustento dele. E o ar que ele respira, acabou. A cota dele na terra acabou. Eu não sou ninguém para dar para ele. Subhanallah. Aí as pessoas falam que é Deus. Como Deus? Deus pode dar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. Ar para ele respirar, ele não tinha. Ele falou, se ele andar, ele não vai poder respirar. A cota dele já fechou, acabou. Entende? Alimento para ele, acabou. Ele tinha aquela cota que Deus destinou para ele enquanto ele vivia. Acabou, morreu. Enfim, largou ele e foi embora. Né? Um desses milagres. Né? Um outro milagre que a gente escuta falar e a gente pensa que é algo simples, fácil. Né? Yubri al-Akmah. Ele curava al-Akmah. Al-Akmah o que é? O cego. Cego de nascença. Mas o cego, quando se fala Akmah, cego de nascença. Né? E quando fala A'ma, cego que teve cegueira assim, quando nasceu, cresceu, essas coisas. Mas de nascença, que hoje uma pessoa que tem os problemas na vista, se de repente começa a cair a vista, perder, tem alguns que tem cura, né? Que a medicina acha cura, consegue salvar. Mas de nascença é raro, não existe, né? Ninguém consegue. Ninguém consegue porque as veias e o que alimenta a visão, né? Não deve ter. Não deve ter. De nascença não deve ter. Subhanallah, mas ele falava assim, Akmah bi'idnillah, em nome de Deus. Com a permissão de Deus ele fazia isso. Né? Tudo assim, poderes gigantescos assim, Allah subhanahu wa ta'ala deu permissão para ele usar. Mas não para as pessoas se encantar e usar isso ao contrário. E usar e falar que é Deus ou Filho de Deus. Não. Usar para as pessoas acreditar, ter certeza realmente que ele é vindo de Deus, ele está vindo de Deus. Né? E uma outra coisa também forte que ele fazia, Yubri al-Abras. Abras, uma doença de pele, né? Aquela doença de pele que é até transmissível também, né? Lepra, né? Lepra. Que faz a pele ficar branca, né? E naquela época... vitiligo. Antes de sair da nação, houve uma epidemia lá que as pessoas pegavam uma da outra, praticamente assustou a nação lá, assustou muito em Jerusalém. Mas antes deles, né? Aí depois quando ele veio, ele falou, o Abras, quer dizer, ele cura também isso. Essa doença que não tinha, na época não tinha cura, não tinha, se salva, não sei hoje se tem, mas na época não tinha. Ele falou, o Abras, quer dizer, consegue curar o Abras. E ele fazia, não é que falava só, ele fazia na frente deles acontecer essas coisas, esses milagres.
Outra coisa, alguns ele brincava com eles, ele falava assim, falava assim, eu posso até informar vocês o que tem de comida na sua casa, que vocês guardam e que vocês usam. Eu posso até falar o que a sua esposa hoje fez de comida. Quando você chegar em casa, você vai ver exatamente o que eu falei. E ele falava, realmente acontecia. Sem entrar, sem ver. Ele, na verdade, ele não entrava nas casas porque ele considerava o mundo inteiro. Eu falei da outra vez, o mundo inteiro a casa dele. Nunca não teve casa. Ele só andava quer dizer, andava pelo mundo. Bom, enfim, com todos esses milagres e provas na frente deles, sendo feitas assim na frente deles, ninguém acreditou e pouquíssimos que acreditou. Quando ele viu a situação, chegou nesse ponto, ele falou assim: Man ansari ilallah, né? Quem são os meus acompanhantes, os meus adeptos, os meus amigos que ilallah, quer dizer, que vão me acompanhar até Allah subhanahu wa ta'ala? Aí Hawariyun são os companheiros próximos, falaram para ele: Nahnu ansarullah, né? Nós somos esses que mais acreditaram, que mais se apegaram nele, que alguns abandonaram os trabalhos, abandonaram tudo e ficaram colados nele. Algumas histórias falam que eram 17, outras falam que eram 12, e a mais firme, a história é de 12 pessoas. Acho que no Evangelho fala 12 também, que eram os apóstolos, né, que falam os apóstolos, os discípulos. No final, quando ele viu que ninguém desses obedecia, né, dos judeus, ele praticamente implorava. Vem um versículo que fala assim: وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ele falou as últimas informações assim: eu vim lhes informar com milagres, com sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, né? E no final ele falou: Innahu Rabbi wa Rabbukum, quer dizer, ele é meu Senhor e vosso Senhor, né? Fa'budu, adorem ele, não fica nessa ignorância, né? Inna Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Essa senda reta, esse é o caminho certo que devemos todos seguir. No fim, só seguiu ele, né? Praticamente esses 12 ou 17 no início em si, e começou a crescer depois dele, depois do Sayyidina al-Masih. Não encerrou ainda a história dele, a gente vem, né? A história dele ainda, a parte mais bonita vem depois, inshallah. Mas o povo dele que acreditou realmente, que seguiu esses apóstolos, porque os apóstolos se tornaram depois deles divulgadores, né? Se dividiram em 3 partes, né? Uma parte, inclusive tem essas 3 partes até hoje. Uma parte fala que ele é filho de Deus, outra parte fala que ele é Deus. Ele é sim Deus. Muitos evangélicos hoje falam: ele é Deus, né? Ele é Deus. Quando eles falam qualquer coisa, ele fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus para tudo. Eles esqueceram Deus. Isso na época mesmo, se dividiram nessas 3 partes. E uma parte deles, a única que é a boa e era a menor de todos, al-Muwahhidin, aqueles que realmente acreditaram da forma certa, que Deus é único e ele é apenas o mensageiro de Deus. Existiu naquela época, né, quando se dividiram nessas 3 partes. Bom, enfim, né, hoje as pessoas que seguem o próprio islamismo, né, as pessoas que seguem nós como muçulmanos,
nós como muçulmanos, nós temos um privilégio maior, muito maior do que todos. Eu sempre falo, divulgar. Todos nós temos a obrigação de divulgar, e o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que nós temos, nem que divulgasse, cada um divulgasse um versículo pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Divulgue por mim que fosse um versículo só. Por quê? Ele falou, na época do Sayyidina al-Masih eram esses 12 só que divulgaram, e a maioria dos que eles divulgaram, né, falsificaram muito. Hoje não tem o evangelho do Barnabé, o evangelho não sei o que, desses seguidores falsificaram, todos foram falsificados, né? Só que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, a nação dele que segue certinho é a herdeira dos profetas. Por que a herdeira dos profetas? O que os profetas faziam? Divulgavam, né? E o que nós temos de obrigação de fazer? Divulgar. Então nós somos herdeiros do profeta. Aqueles que trabalham em divulgação, como se fossem profetas, subhanallah, de recompensa, de valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah ilumina as pessoas que tentam fazer isso, ilumina como se fossem os profetas. Quantos e quantos esses profetas que a gente conta sobre eles, de repente eles não sabem, ou de repente eles ficam numa enroscada e vem informação, vem coisas na cabeça deles assim que salva eles. Subhanallah, que eles falam as coisas assim de uma forma que salva eles. Por quê? Porque são sinceros, eles seguem o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala da forma certa, da forma que Allah ordena. Então, essa grande parte do início do Sayyidina al-Masih até aí, mais ou menos já acaba, né? Agora, na próxima, inshallah, na próxima palestra, a gente vai falar sobre a fase final. Por que a gente pode falar, já que é um mensageiro valioso desse jeito, por que vai ter a fase final tão próxima, né? Porque ele viveu em divulgação, em mensagem 3 anos. Só 3 anos. Ele recebeu a primeira mensagem com 30 anos, e Allah subhanahu wa ta'ala levou ele com 33 anos. Não como esses que a gente citou, esses grupos que estão divulgando essas barbaridades hoje, muçulmanos falando que não, ele morreu e ele falou ele falou não sei o que, eles provam. Esse Musa Ibrahim, como que chama? Adnan Ibrahim. O professor dele é um grande sábio da Síria. Um grande sábio da Síria. Sabe o que ele fez? Ele desafiou o sábio dele. Ele falou, ele foi lá, debateu, mostrou um vídeo, ele com o sábio dele, desafiou o sábio que ensinou a ele. Que realmente essa informação sobre o Masih alayhi salam, realmente, do jeito que a gente acredita, é errado. O Corão está claro. Não, tem um versículo que explica a volta dele. Allah subhanahu wa ta'ala que fala no versículo, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. Não mataram, nem crucificaram. No Corão fala assim, desse jeito. Não mataram, não crucificaram, mas foi iludido para eles, foi mostrado para eles com que aconteceu isso, né? Isso está claro. Por isso que sempre quando o povo fala hoje, aí eu respondo assim, será que veio alguma profecia, algum mensageiro agora, atualmente, e a gente não está sabendo disso? Será que apareceu? Não apareceu, porque hoje não apareceu nenhum profeta, nenhum mensageiro, nem revelação do céu, né? Estamos ainda, alhamdulillah, com o Corão, alhamdulillah, do jeito que Allah prometeu para a gente que vai ser até o fim, o Corão, né? Então é assim que a gente deve acreditar. Nada disso, hoje, olha, hoje, sempre eu falo, sempre eu repito, hoje é grandes milagres, grandes coisas que está acontecendo, que a gente está testemunhando. Esse nosso tempo hoje, estamos testemunhando essas coisas de forma assim, difícil, ao mesmo tempo, e até gostoso, se a gente for resistente e aprender, e não, isso não abalar a gente, sempre está seguindo o caminho certo. É gostoso por quê? Porque a gente vai, perante Allah subhanahu wa ta'ala, a gente vai mostrar que somos firmes, somos fiéis, religiosos, realmente. Nada de fitna, de provocação, de corrupção abalou a gente. Nada, né? De tanto que a gente vai testemunhar sinais do fim, está passando os sinais do fim, né? Antes de encerrar, eu queria corrigir, eu estava falando umas coisas e acabei lembrando, eu ia corrigir eu queria corrigir um dos sinais do fim que eu tinha falado das outras vezes, mas pelo amor de Deus, quem não estiver aqui, quem está, divulgue, passe para ele, inshallah.
E se qualquer um de vocês passou isso para alguém, corrige também, que é uma informação falsa do profeta sallallahu alaihi wasallam, gravíssimo. Isso pode nos levar para o inferno. E isso eu falei, eu reconheço, eu falei, errei, mas puramente por engano da internet também, né? Falaram que esse hadith era o do Dr. Nabil Awad. O próprio Dr. Nabil Awad apareceu num vídeo há uns 4 dias atrás e mostrou esse hadith é falso, não existe, e ele nunca divulgou, né? Então eu vou, no início já vou avisar aqui, que por favor, quem já divulgou a hadith que fala sobre a queda dos 7 governos árabes islâmicos, tá? Esse é falso, não é verdadeiro, tá? Lembram que a gente conversou sobre isso? Falou sobre isso? 7 governos, e o último deles da Síria, e grandes massacres que vai acontecer. Isso tudo é errado. Está acontecendo exatamente isso. Alguns pilantras que sabem inventar essas coisas, eu sei já quem é, né? Inventaram porque eles viram a situação, porque ninguém tinha ouvido falar sobre esse hadith antes, né? De repente apareceu esse hadith e parece a fonte deles. Por que a gente às vezes fala com certeza? Porque a fonte que a gente confia. Quando falaram que esse doutor realmente ele é muito bom. Ele não informa qualquer coisa. Se ele saiu e falou que é falso e ele não falou, então quem somos nós para confirmar, né? Então, por favor, corte isso da memória e se alguém perguntar, ou se tivesse falado isso para alguém, também avisa ele, porque é gravíssimo quando a gente transmite um hadith e não é verdadeiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, tá? E há poucos dias falaram que esse hadith apareceu até no telefone do Jihad, apareceu assim que é do primeiro dos 10 últimos. Não tem os 10 últimos sinais do fim? Estava escrito lá que é o primeiro deles, porque já começou a acontecer, né? E a gente começou a falar sobre isso, e ela já começou a acontecer os 10 sinais grandes, né? E na verdade os 10 sinais não são também 10 sinais, são 6, só 6 os grandes sinais, entendeu? Então não pensem vocês que essa humilde pessoa se pega qualquer coisa e divulgue. Não, é engano que acontece com todo mundo, né? Eu estou ali declarando que eu errei e estamos consertando esse erro para vocês e para os irmãos da internet também. Inshallah, que todo mundo tenha essa informação corrigida e informada e passa também para os outros que estão aqui. Muito obrigado pela atenção. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.